Salmos capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Glória. Salmos 13, versículo 1 e 2. Amém? Já agradeço ao Senhor Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor e agradeço a pastora por me confiar mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus, vamos estar lendo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Então, nós estamos nesta noite trabalhando com o tema o silêncio de Deus. Amém? E quem aqui não já passou pelo silêncio de Deus? Eu creio que pelo menos algumas pessoas aqui já devem ter experimentado o silêncio de Deus, amém? Então, o silêncio de Deus, muitas vezes, a gente ora, muitas vezes a gente clama, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente até jejua, e a gente não vê resposta, a gente não vê nada acontecer, e logo a gente pensa, acho que Deus não está me ouvindo, acho que Deus não está me escutando, eu acho que Deus não está mais se importando comigo, eu acho que Deus, Ele não está mais se importando com o que eu estou passando, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus já me rejeitou. Então eu creio que algumas pessoas já passaram por esse momento, algumas pessoas já pensaram nisso, amém? Eu peço aos irmãos que se assentem e voltem aos seus lugares. Glória a Deus, Senhor, amém? Então, eu creio que muitas pessoas, já enfrentaram, já passaram, já experimentaram o silêncio de Deus. Mas eu tenho algo para dizer para a igreja, que o silêncio de Deus, ele na verdade não significa sempre que Deus te abandonou. Não quer dizer que Deus te rejeitou, ou que Deus está indiferente à sua dor, indiferente ao que você está passando, indiferente à sua luta, ou que Ele não está nem aí para você. Muitas vezes, o silêncio de Deus, muitas vezes o silêncio de Deus, ele é para o nosso próprio bem. Muitas vezes o silêncio de Deus é uma prova de amor de Deus para a gente. Por quê? Lá em Romanos 8:28 vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para um propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o meu e para o seu bem, se todas as coisas, como a palavra Paulo fala em Romanos aí, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu creio que o silêncio de Deus na vida de um crente é para o nosso bem, é para cooperar para o meu e para o teu bem. Então, às vezes a gente fica angustiado, a gente fica triste, porque imagine aí você orar, você buscar, você jejuar, você está querendo uma resposta e você não vê nenhuma resposta, e você não sente nada, e você não vê nada mudando, você não vê nada acontecendo. Então é angustiante mesmo, a gente fica angustiado, a gente fica triste, porque é muito triste a gente pensar que Deus nos esqueceu, pensar que Deus não está mais, se importando com a gente, que Deus não está mais olhando ou ouvindo a nossa oração. É uma angústia que dá, é uma tristeza muito grande. Mas para nosso, para o nosso consolo, para nossa, para a igreja, nesta noite eu quero dizer o seguinte: como eu já falei,
o silêncio de Deus nem sempre é uma rejeição, nem sempre é um abandono, não é como é que diz assim, uma rejeição dele ou uma indiferença dele em relação a nós. Mas é um cuidado muitas vezes, porque através do silêncio dele é que a gente vai buscar mais, é que a gente vai procurar chegar mais perto dele. E por quê? Porque muitos crentes, muitas vezes, enquanto está tudo bem, não procura pelo Senhor. Enquanto acha que está tudo bem, fica na zona de conforto, fica tranquilo, não se preocupa em orar, não se preocupa mais em jejuar, não se preocupa mais em buscar a presença do Senhor. Fica tranquilo, fica na zona de conforto, fica confortável, fica, como é que eu vou dizer assim, conformado e confortável, numa situação de conforto. Acha que está indo tudo bem, então eu não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar, eu não preciso estar em culto todo dia, está tudo dando certo na minha vida, está tudo ok. E geralmente quando está assim, a pessoa ela vai dormir, ela não se lembra de agradecer a Deus, ela levanta pela manhã, ela não se lembra de buscar a Deus, ela sai para a rua, ela não se lembra de pedir a proteção de Deus, ela acha que vai tudo bem, ela está muito bem, então naquele momento ela não precisa do Senhor. Então muitas vezes o Senhor ele silencia, principalmente na nossa vida que somos crentes evangélicos, para que a gente venha lembrar que nós dependemos dele, que nós precisamos dele e que nós não devemos e não podemos de maneira nenhuma nos afastar dele. E como nós vamos ver em Efésios 13 vai dizer o seguinte, em Efésios 13 vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes no dia mau, e havendo feito, para que possais resistir, no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, como é que eu posso me conformar em ficar no conforto? Como é que eu posso me conformar em ficar na zona de conforto, não orar, não buscar o Senhor, não me aproximar de Deus porque está indo tudo bem? Se a palavra diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que quando o dia mau chegue, a gente venha estar preparado, a gente venha estar forte, a gente venha resistir. Porque muitas vezes o crente ele cai justamente quando o dia mau chega, porque ele não se preparou antes, porque ele não se revestiu das armaduras de Deus, porque ele esqueceu de Deus, ele deixou Deus lá no canto da reserva e esqueceu de buscar Deus, esqueceu de dar a prioridade na vida dele a Deus. E então quando o dia mau chega, essa pessoa ela vai estar fraca, essa pessoa ela vai estar sem força e ela não vai conseguir resistir. É por isso que muitos acabam desistindo do evangelho, muitos acabam saindo, muitos acabam se desviando, porque quando o dia mau chega, está despreparado, está fraco e não consegue resistir, acaba desistindo. Mas o silêncio de Deus é uma prova de amor, na verdade. O silêncio de Deus é uma prova de amor e não uma indiferença. E nós podemos ver isso perfeitamente na vida de Jó. Porque Jó era crente ou não era? Jó era crente. Nós sabemos que Jó era homem de Deus. A Bíblia fala que Jó era um homem reto, temente, homem justo, íntegro e que se desviava do mal. E nós sabemos que Jó, ele era tão justo, ele era tão fiel, tão reto com Deus, que o próprio Deus, ele deu testemunho a favor de Jó. Mas nós vamos ver que Jó, ele passou por uma grande prova. Nós vamos saber que Jó, ele enfrentou muitas perdas. Jó perdeu toda a riqueza dele, Jó perdeu os filhos, Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. E além de todas as perdas, ele ainda foi acometido de uma grave doença, como nós sabemos que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó e que Satanás tocou em Jó desde a planta dos pés até o alto da cabeça, colocando nele feridas malignas, tumores malignos, que naquele tempo era lepra. E nós sabemos que naquele tempo quem tinha lepra era um condenado, porque era uma pessoa que tinha que se isolar, tinha que ficar isolado.
e a pessoa ia morrendo aos poucos, porque ela comia a pessoa viva, ela ia apodrecendo a pessoa ia perdendo parte dos membros, ia apodrecendo, e a palavra vai dizer que Jó, ele sofreu tanto, mas tanto, e o incômodo daquelas feridas era tão grande nele, era tanta coceira, que ele procurava cacos de telha para se coçar. Então nós vamos ver que foi tremendo o sofrimento de Jó. Não foi um sofrimentozinho, porque hoje em dia nós passamos por uma prova pequena e achamos que estamos sofrendo demais, que quem está lá no mundo está melhor do que a gente, que quem não está com Jesus está vivendo uma vida melhor do que a nossa, e muitos até pensam: eu vou desistir, eu vou parar, porque fulano não é crente, fulano tudo na vida dele dá certo, tudo na vida dela dá certo, fulana não é crente, mas na vida dela as coisas vão bem, e eu que sou crente, todo dia estou na igreja, todo dia estou nos cultos, evangelizo, faço a obra, mas na minha vida tudo dá errado, na minha vida tudo acontece o contrário, então eu vou sair, eu vou desistir. Mas nós precisamos entender que Jó, olhar para o exemplo de Jó, que Jó, ele, apesar de todo o sofrimento, de tudo que ele passou, porque eu e você e nenhum humano nessa terra, eu creio, que passou pela metade, a terça metade do que Jó passou. Porque imagine que Jó viu 10 caixões sair de dentro da casa dele de uma vez só. Jó perdeu toda a riqueza que tinha. E qual é o rico hoje em dia? A pessoa que vive uma vida financeira muito boa, que tem muitos bens, que tem muitas coisas, e de repente perder tudo, vai ficar tranquilo, vai ficar bem, não vai se revoltar. E Jó, ele perdeu toda a riqueza, ele perdeu todos os animais, toda a riqueza que ele tinha, ele perdeu todos os bens que ele tinha, ele perdeu todos os filhos de uma vez só. Mas Jó, ele não ele não se revoltou contra o Senhor, ele não amaldiçoou o Senhor. Jó, ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme. Nós vamos ver que Deus ficou em silêncio na vida de Jó por um bom tempo. E Jó, ele questionava, Jó, ele queria a resposta, Jó, ele queria entender o que era que estava acontecendo, por que ele estava passando por aquilo. E além de ele estar passando por aquela situação toda, os amigos dele, ao invés de apoiar ele, ficaram contra ele. Como assim? Começaram a caluniar, começaram a julgar Jó, achavam que Jó estava passando por aquela situação porque ele havia pecado, porque ele havia cometido algum pecado muito grave. E nós vamos ver que Jó, diante de tudo isso, ele não se revoltou contra Deus, ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme, porque Jó cria no Deus que ele servia, Jó tinha fé no Deus que ele servia, e ele, como ele mesmo declarou no capítulo 19, onde ele disse: eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Então Jó, ele tinha fé no Deus que ele servia, ele cria no Deus que ele servia, ele sabia que o Deus que ele servia uma hora ia se levantar do trono, uma hora ia agir em favor dele, que aquele silêncio uma hora ia passar. E Jó, ele não desistiu, ele continuou firme com o Senhor, ele permaneceu firme na fé dele, ele permaneceu fiel. E o Senhor, nós vamos ver que no final da história, o Senhor honrou Jó. O Senhor se levantou do trono, deu um basta naquela situação que Jó estava passando e abençoou Jó com tudo que ele perdeu em dobro. Então nós vamos ver que o silêncio de Deus nem sempre é uma indiferença. Muitas vezes é Deus provando a nossa fé, muitas vezes é Deus nos provando para ver se realmente nós somos mesmo, porque Deus, ele prova os seus, Deus, ele prova cada um de nós. Nós vamos ver que Jó, Deus provou Jó, porque Jó, ele conhecia o coração de Jó, ele sabia que Jó realmente era crente, porque Deus, ele não vai fazer como foi trabalhado aqui no estudo,
uma aposta dessa com Satanás, com qualquer pessoa. Porque quando Deus ele fez ele aceitou aquela aposta com Satanás, é porque ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó realmente era crente. Ele sabia que Jó realmente era fiel. Então Deus ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe quem é de verdade e quem não é. Ele sabe quem resiste e quem não resiste. Então ele provou Jó ali e no final ele honrou a Jó, porque Jó ele foi fiel, ele permaneceu firme, ele não se revoltou, ele não amaldiçoou a Deus, ele não se virou contra Deus, mas ele permaneceu firme, porque ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que uma hora Deus ia se levantar e ia agir em favor dele, que aquele silêncio não ia durar. Então eu tenho que dizer para os irmãos, que se você está passando por algo na sua vida, se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma prova, não fique em desespero, não desista de buscar o Senhor, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja ferido, ainda que a dor seja grande, a decepção foi muito grande, a dor foi muito grande, mas permaneça firme, permaneça fiel, continue adorando ao Senhor, continue fazendo a obra do Senhor, ainda que as pessoas cheguem para você e digam por que você não para, porque você não desiste, você não é crente porque você está passando por essa situação, você não é crente porque que as coisas estão dando errado na sua vida, mas não desista, porque assim como o Senhor honrou a Jó, Ele vai honrar você, Ele vai honrar a mim, mas é necessário a gente permanecer firme, permanecermos fiéis, adorando ao Senhor, exaltando e glorificando o nome dEle, ainda que tudo esteja dando errado, diga está dando errado, mas eu sei que o Senhor vai se levantar em meu favor, está tudo dando errado, mas eu vou continuar fazendo a tua obra, ó Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai ficar no silêncio comigo para sempre. Eu sei que o Senhor está me ensinando, eu sei que o Senhor está querendo me ensinar algo. Então não desista, ainda que você esteja passando por uma prova grande, ainda que você esteja sentindo o silêncio de Deus na sua vida, mas não desista, porque o Senhor ele vai se levantar ao seu favor, Ele vai acabar com esse silêncio e Ele vai mostrar para você que Ele não desistiu de você, que Ele não lhe rejeita, que Ele está com você e que na verdade esse silêncio tem sido uma prova de amor na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que o que Ele faz agora nós não entendemos, mas vamos entender depois. Então muitas vezes a gente não entende as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente não entende, a gente quer ficar muitas vezes até revoltados, mas só que nós não precisamos entender, nós não precisamos entender, nós só temos que confiar, nós só temos que continuar crendo, nós só temos que continuar confiando no Senhor, porque como a palavra do Senhor diz, um dia nós vamos entender, amém? Então, o silêncio de Deus, ele não é, como eu falei, uma indiferença do Senhor, aquilo que nós estamos passando, mas muitas vezes é uma prova de amor, ou o Senhor nos provando, para então nos abençoar. E também o silêncio de Deus, às vezes é para preparar a mim e a você. Quantas vezes a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente faz a obra, a gente está servindo ao Senhor e a gente começa a achar que as coisas estão dando errado para a gente, que está tudo de ruim acontecendo, as coisas estão, a gente olha assim ao nosso redor, a nossa situação e a gente diz, a minha vida está de pernas para o ar. Está tudo dando errado, está tudo, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei por que aquilo está acontecendo, mas como eu disse, você não tem que entender, você não precisa entender, você só tem que continuar confiando em Deus, porque muitas vezes o silêncio de Deus é Deus te preparando para algo maior, é Deus te preparando para algo que Ele já tem, como é que diz?
algo que Ele já tem planejado para você, algo que Ele já preparou para você, mas que Ele olha e diz: ainda não está pronto, ainda não está pronta. Então Ele vai silenciar um pouco, porque Ele quer te preparar. E nós vamos ver um exemplo disto na Bíblia, a história de José. Nós vamos ver que José era homem de Deus também. José era crente, mas nós vamos ver que José ele foi traído pelos irmãos. José, ele foi traído. José, ele foi vendido como escravo. José, ele foi caluniado. José, ele foi preso. Então José, ele passou por tantas coisas. E aí alguém pode dizer: mas por que o Senhor permitiu que José, sendo homem de Deus, passasse por todas essas provas? Por que ele permitiu que os irmãos o vendessem? Por que ele permitiu que ele fosse preso, que ele fosse caluniado? Por que o Senhor permitiu que José sofresse tanto? Mas nós vamos ver que José, o Senhor, ele tinha um plano na vida de José. Ele já havia dado um sonho a José. E José, ele passou, era necessário ele passar por toda aquela prova. E não era, Deus não estava livrando ele de nada daquilo. Não era porque Deus simplesmente havia esquecido de José. Não era porque Deus simplesmente estava indiferente ao que estava acontecendo com José. Mas era necessário José passar por tudo que ele passou. Porque durante aquele processo, José estava sendo preparado para algo maior. José estava sendo preparado para um propósito maior. E nós vamos ver que no final das contas José ele foi exaltado a governador. Então nós vamos ver que o silêncio de Deus muitas vezes é para preparar a mim e a você. Muitas vezes nós passamos por muitas coisas porque o Senhor está preparando a mim e a você para algo. O Senhor ele está nos preparando para um propósito, para algo que Ele já planejou. E então você vai precisar passar pelo processo. E não é Deus lhe esquecendo, não é Deus lhe rejeitando, não é Deus te abandonando. É um processo que eu e você precisamos passar. É um processo que é necessário a gente passar. Porque não pense que Deus vai lhe dar nada grande. Não pense que Deus vai te levantar, vai te exaltar. Do nada, você de boa, sem precisar de passar por nada, numa boa, levando tudo às mil maravilhas, e Deus vai só chegar lá e eu vou te levantar agora. Não é dessa maneira. É um processo. E muitas vezes a pessoa ela tem que passar por esse processo, mesmo sendo doloroso, mesmo doendo, mesmo machucando, porque muitas vezes o processo dói, o processo machuca, o processo te faz se sentir rejeitado, te faz se sentir esquecido, te faz se sentir excluído, mas faz parte do processo. É necessário passar pelo processo, e quando você está passando pelo processo, você precisa passar crendo, você precisa passar confiando no Senhor, você precisa passar crendo que o Senhor está com você e que vai chegar a hora que aquela prova vai passar, porque você vai ser aprovado e o Senhor ele vai cumprir o propósito na tua vida. Mas é necessário passar pelo processo, é necessário passar pela dor, é necessário passar pela preparação de Deus. E nesse processo o Senhor ele vai silenciar. Nesse processo muitas vezes o Senhor vai ficar em silêncio, mas não é rejeição, como eu falei, não é Deus te abandonando, mas é um processo que você vai ter que passar para que você entenda que as coisas, para Deus te dar algo grande, você precisa estar preparado, você precisa passar pelo silêncio de Deus. Então nós vamos ver também o exemplo de Ana. Ana era uma mulher cristã, Ana era crente. Ana todo ano subia para adorar, sim. Ana era crente? Era. Mas acontece que Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E nós vamos ver na história de Ana que Ana, ela vivia triste, ela vivia depressiva, ela vivia amargurada, ela até subia para adorar, mas
mas eu creio que ela não conseguia adorar, porque a tristeza dela era tão grande, a dor que ela sentia era tão grande, de ver Penina gerando, Penina dando filhos para o marido dela, e ela não conseguia dar. Então eu creio que a dor dela era tão grande, além dela ser estéril, ela tinha que suportar ainda as provocações de Penina, ela tinha que suportar ainda as piadas de Penina, ela tinha que suportar as indiretas de Penina, e ela tinha que ficar assistindo ali Penina gerando, Penina tendo filhos, e ela ficando para trás, e nada dela gerar e nada dela ter. Então eu creio que ela vivia amargurada, vivia triste, vivia depressiva, e muitas vezes ela até subia para adorar, mas ela subia, mas eu creio que a adoração dela não estava agradando a Deus. A adoração dela não estava agradando a Deus. Por quê? Porque ela subia triste, ela subia amargurada, ela não conseguia adorar verdadeiramente, ela não conseguia adorar o Senhor como o Senhor merecia, porque a tristeza dentro dela era maior do que a vontade dela de adorar. E nós precisamos entender que mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, mesmo que você esteja passando por levantes, mesmo que você esteja passando por uma luta muito grande, ainda que você tenha se decepcionado com alguém, ainda que você esteja chateado com alguma situação que você enfrentou dentro da sua própria casa, ou no seu trabalho, ou no meio da sua família, mas você não pode deixar nada roubar a sua adoração, você não pode deixar que nada venha calar a sua adoração, porque o Senhor, Ele tem que ser maior na sua vida, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja decepcionado, ainda que você esteja se sentindo, decepcionado, rejeitado ou desprezado, mas quando você vem adorar o Senhor, você tem que dar o seu melhor, você tem que adorar, você tem que levantar a sua voz, você tem que abrir a sua boca, você tem que glorificar o Senhor. Senhor, eu estou ferida, eu estou decepcionada, eu me sinto desprezada, eu me sinto rejeitada, mas o Senhor é o meu Deus, eu vou te adorar, porque o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu Senhor, e o Senhor merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Então, Ana, ela sofria muito e ela estava deixando aquela dor roubar a adoração dela. Mas nós vamos ver que no decorrer da história, quando Ana ela ora diferente, Ana resolve tomar uma posição, Ana resolve sair daquela tristeza. Ela disse: hoje basta, hoje eu não vou ficar mais me lamentando, hoje eu não vou ficar mais chorando pelos cantos. E Ana, ela se levanta, ela se posiciona, e a palavra vai dizer que ela vai orar ao Senhor, e que ela se derrama diante do Senhor, ela se derrama na presença do Senhor, ela ora, se entrega totalmente, e ali quando ela faz aquela oração diferente, e ali então o Senhor vai escutar Ana, o Senhor vai ouvir a oração de Ana, e nós vamos ver que Deus ele vai abençoar Ana. Ali o silêncio de Deus acabou para Ana, ali Deus entrou na peleja, e quando Ana sai daquela oração, daquela entrega, ela já não sai mais depressiva, ela já não sai mais triste, ela já não sai mais amargurada. O texto vai dizer que ela já sai dali com um semblante alegre, ela já sai dali e ela já se alimenta, e ali diz que o Senhor visita Ana, e Ana ela vai gerar, e Ana ela vai ter o Samuel dela, e nós vamos ver que o que Deus preparou para Ana não foi somente um filho. Deus deu vários filhos a Penina, mas o que ele queria com Ana não era dar somente um filho a ela, mas era o filho que seria um juiz, que seria um profeta, que seria um sacerdote. Ele tinha preparado para Ana um Samuel, e nós vamos ver que o filho de Ana teve um nome. O filho de Ana, até hoje nós conhecemos a história. O filho de Ana ficou para a história. Hoje todos nós lemos o livro de Samuel, todos nós conhecemos a história de Samuel, mas os filhos de Penina, quem ouviu falar? Quem sabe qual o nome de um dos filhos de Penina? Então a Bíblia em momento nenhum narra os nomes dos filhos de Penina. Ou seja, Deus ele deu vários filhos a Penina, sim. Ela gerou, ela teve vários filhos, mas foram simplesmente filhos. Mas com Ana,
negócio foi diferente. E quando Ana se posicionou, apesar do tempo que ela levou, os anos que ela levou, que eu creio que ali Ana achava que estava esquecida por Deus, eu creio que ali Ana achava que ela estava abandonada por Deus. Eu creio que ali Ana olhava e dizia assim: por que eu sirvo ao Senhor e o Senhor não me olha? Por que eu sirvo ao Senhor e o Senhor não me dá um filho? Por que Penina me provoca tanto? Penina me solta piada e o Senhor abençoa ela, todo ano ela tem um filho e eu não consigo gerar. Eu creio que Ana ela questionou várias vezes dessa maneira. Mas a partir do momento que Ana ela parou de questionar, ela se colocou na posição e ela foi se entregar diante do Senhor, ela foi se rasgar na presença do Senhor. Então o Senhor visitou Ana, ouviu a oração de Ana, o silêncio de Deus ali acabou na vida de Ana, e Ana ela gerou o Samuel dela. E ali nós vamos ver então que o silêncio de Deus muitas vezes é um preparo, porque o Senhor, eu creio que ele olhava para Ana e ele dizia: Ana, você é crente, todo ano você sobe com seu marido, sua família para me adorar, mas eu não estou gostando da sua adoração. Eu não estou gostando. Você chega na minha casa e fica toda triste. Você chega na minha casa e não consegue dar um glória. Você chega na minha casa e não dá um aleluia. Você chega na minha casa e não levanta a mão para me adorar. Você chega na minha casa e não abre a boca. Você chega de cara feia e sai de cara amarrada. Mas Ana, a partir do momento que você olhar para mim e reconhecer que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu posso mudar a sua situação, que eu posso mudar a sua vida, que eu posso agir na sua história e mudar a sua história, Ana. E você vai adorar como eu preciso ser adorado. Você vai ver o meu agir na tua vida. Então, Ana, ela era crente, ela subia, mas ela não dava a verdadeira adoração. Então nós precisamos entender que às vezes o silêncio de Deus vem na minha vida e na sua vida, porque até somos crentes, estamos no culto todo dia, vemos no culto de oração todos os dias, evangelizamos, fazemos a obra, mas não estamos dando o nosso melhor, não estamos nos derramando na presença do Senhor, não estamos fazendo as coisas como Ele quer, estamos fazendo do nosso jeito, estamos fazendo porque é obrigado, estamos fazendo porque vamos ser cobrados, estamos fazendo porque a liderança fica no pé, mas nós precisamos entender que enquanto agirmos dessa maneira, o Senhor vai chegar a hora que Ele vai silenciar para mim e para você. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos a nossa bênção e não entendemos por quê, ficamos ainda questionando: por que, Senhor, que eu passo por isso? Por que, Senhor, que na minha vida está tudo dando errado? Por que, Senhor, que tudo que eu faço está errado? As pessoas se voltam contra mim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo passar em nada, eu não consigo ter nada. E aí nós ficamos questionando e não paramos para olhar como nós estamos sendo com Deus. Não paramos para olhar que tipo de crente nós estamos sendo. Se nós estamos sendo verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, ou se estamos sendo adoradores meia boca, que só faz as coisas se for mandado, que só faz as coisas se for obrigado, só faz as coisas para mostrar para os irmãos que faz, para mostrar para a pastora que faz, para mostrar para o outro que a gente está fazendo. Então é necessário nos posicionar, é necessário oferecer a nossa melhor adoração, é necessário fazer as coisas para Deus, é necessário realmente a gente adorar e adorar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Então, nós vemos que Deus, Ele silencia muitas vezes para corrigir o crente, para nos preparar. Outro exemplo que a gente vai ver na Bíblia, o filho pródigo. O filho pródigo, nós conhecemos a história, como o irmão Ismael falou aqui na oportunidade. A igreja pode glorificar. Então nós vamos ver que
que o filho pródigo, ele pede os bens dele, a parte que cabia a ele, e ele vai embora. Olha aí, e nós sabemos também que a parábola, Jesus usava a parábola como uma comparação. Então ali, Jesus ele estava comparando o filho pródigo com aquele filho, aquele crente que está dentro da igreja, aquele crente que Deus já deu tudo, aquele crente que Deus já levantou, aquele crente que Deus já fez uma promessa, aquele crente que Deus já ungiu, aquele crente que Deus já preparou, aquele crente que tem honra na casa do Senhor, aquele crente que lá fora era ninguém, era um Zé Ninguém, ninguém dava nada por ele, ninguém queria saber dele, para a sociedade era um excluído, para a sociedade era um rejeitado. Aí vem para a casa do Senhor, o Senhor levanta, o Senhor dá honra, o Senhor unge, o Senhor usa, prepara, começa a usar. Mas aí esse filho uma hora começa a passar por alguma situação e logo desiste. Eu quero desistir, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, não quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais evangelizar, não quero mais fazer obra nenhuma. Posso até ir para a igreja, mas vou sentar lá no meu banquinho, na minha cadeirinha, e vou ficar lá quietinho no meu canto, quietinha no meu canto, porque eu não quero mais fazer nada. Então é como se ele estivesse dentro de casa, mas ele já saiu, ele já não está mais perto do pai. Então aquele filho pródigo, a gente conhece a história, ele vai embora e diz que ele gasta tudo o que ele tinha. E quando ele gasta tudo que ele tinha lá por onde ele estava andando, vem uma grande fome e vai dizer então que ele não tinha mais nada. E aí começa o tempo ruim na vida daquele filho pródigo. Começa o tempo ruim, ele tem que procurar algo para fazer, porque ele precisa ao menos se alimentar. E aí diz o texto que ele vai procurar lá numa fazenda um trabalho, e aí diz que o que é oferecido a ele é o quê? Dá comida para os porcos. E diz que ele então não vê jeito, ele vai comer daquelas lavagens dos porcos, as alfarrobas, a ração dos porcos. Diz que era o que ele estava comendo, e ali ele começa a se lembrar da casa do pai. Ele começa a lembrar do que ele tinha na casa do pai. E o que me chamou a atenção no texto foi o seguinte: porque o silêncio de... Onde é que está o silêncio de Deus aí? Olha, como eu disse aos irmãos, a parábola era uma comparação que Jesus fazia. Então ali Jesus estava comparando. E nós vamos observar o seguinte: quando aquele filho pródigo sai, o pai ele não vai atrás. O pai ele não vai atrás do filho pródigo. O filho saiu porque quis. O pai não vai atrás. E o pai também ele não hesita, né? Ele não pensa duas vezes. Ele entrega a parte que cabe ao filho e deixa ele ir. E o pai podia dizer assim, chamar um servo e dizer: ó, vai atrás dele. Se ele precisar de alguma coisa, você me fala, você vem buscar, para que ele não passe falta de nada. O pai, porque às vezes a gente que é mãe, que é pai, a gente age dessa maneira, não é isso? A gente se preocupa quando o filho está longe, a gente fica preocupado se está precisando de alguma coisa, se está faltando alguma coisa. Então aquele pai, ele poderia dizer, chamar um servo e dizer: vai atrás. Se ele passar em falta de alguma coisa, me fala, vem correndo buscar, para que ele não fique em falta de nada. Ou ele podia simplesmente dizer: eu vou procurar o meu filho, mas ele não fez isso. Ele disse: eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou ficar aqui na minha casa, porque eu sei que esse filho, uma hora ele vai voltar. Aleluia. E ele fica em casa, ele não vai atrás do filho, ele não manda ninguém ir atrás do filho, ele não procura ninguém para ir buscar notícias do filho. E o filho vai, segue o caminho dele, faz o que ele quer. E quando chega o tempo ruim na vida dele, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra da casa do pai e diz que ele resolve voltar para a casa do pai. E nós vamos ver que na história vai dizer que aquele pai, quando avista ele de longe, ele vai correndo ao encontro. Ele já vai correndo ao encontro, ele recebe aquele filho de braços abertos. E ele manda fazer festa. Mas o que é que eu vejo aqui? Por que o pai teve essa atitude? Que comparação foi essa que Jesus fez? Porque Jesus, por mais que ele silencie na vida de um filho, na vida de alguém,
Ele não desiste da pessoa, ele não desiste daquele filho, ele apenas silencia e ele espera para que aquele filho volte ao primeiro amor, para que aquele filho volte novamente, que aquele filho venha adorar novamente, que aquele filho venha se entregar novamente, que aquele filho reconheça, se arrependa e volte, porque por mais que ele silencie, se você realmente se arrepender, se você realmente se voltar para Deus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que ele vai receber esse filho de braços abertos, ele vai abraçar, ele vai receber de volta. E foi assim que ele recebeu o filho pródigo. Então ele ficou em silêncio, porque ele ficou de longe, ele não buscou notícia, ele não mandou que ninguém fosse atrás para ver se precisava de nada, mas ele recebeu o filho de volta quando o filho se arrependeu. Então muitas vezes a pessoa, ela até está dentro da casa do Senhor, ela até está na igreja, ela até está nos cultos, mas ela está longe do Pai. Ela não busca mais o Pai, ela não busca mais fazer a vontade do Pai, ela não busca mais agradar ao Pai. Ela está até dentro da igreja, mas está longe do Pai, está longe do Senhor. E o Senhor então ele vai dizer: filho, filha, você está muito longe de mim, você não me busca mais, você não ora mais, você não jejua mais, você faz a minha obra, mas você faz a pulso, você faz a minha obra, mas você faz para que as pessoas não lhe cobrem, para que as pessoas não lhe digam nada. Filho, dessa maneira eu vou ter que silenciar na tua vida, eu vou ter que fazer um silêncio na sua vida, você vai ter que sentir o meu silêncio para você entender que você precisa de mim, para você entender que sem mim você não é nada. Então muitas vezes o Senhor ele silencia na nossa vida, porque a gente não está agradando ao Pai, a gente não está fazendo as coisas como o Pai quer que a gente faça, a gente não está adorando realmente, a gente não está mais buscando, a gente não está mais, a gente está até dentro da igreja, mas estamos longe, estamos afastados, estamos ali de presença, mas lá dentro, no nosso íntimo, nós estamos cada dia mais afastados. Então o Senhor muitas vezes ele vai precisar silenciar na vida de alguém, para que esse alguém venha entender que sem Deus ele não é nada, para que esse alguém venha entender que ele precisa de Deus, ela precisa de Deus. E então, quando você entende, quando você percebe que você está longe, quando você decide se levantar, decide se posicionar, decide novamente se achegar ao Pai, ele vai estar de braços abertos para te receber de volta, e ele vai cessar o silêncio na sua vida. Mas é necessário a gente entender que somos nós quem temos que perceber que estamos afastados dele, perceber que estamos longe, apesar de achar muitas vezes que estamos perto, estamos dentro da igreja, estamos com Jesus, mas precisamos parar e analisar e perceber que a gente já se afastou dele há muito tempo, e precisamos então nos posicionar, nos arrepender, nos levantar, nos colocar na posição e voltar a buscar, voltar a consagrar, voltar a orar, voltar a nos aproximar dele, para que ele venha nos ouvir, para que ele venha então cessar o silêncio dele na nossa vida. Então muitas vezes o silêncio de Deus ele é para corrigir crente. Muitas vezes o silêncio de Deus é para corrigir quem está errado também. Muitas vezes Deus silencia na vida de alguém também por causa dos pecados. Por quê? Quantas vezes, às vezes Deus fala com a pessoa. A igreja pode glorificar. Às vezes Deus fala com a pessoa. Às vezes Deus usa um profeta, usa o pastor, a pastora, usa um vaso, fala uma vez, fala duas, fala três. Você tem que largar isso aqui. Você precisa ir por esse caminho, não é por esse, é por esse. Você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa abandonar o seu pecado, você precisa parar com essas práticas, você precisa parar com essas atitudes. Mas a pessoa ela continua errando, a pessoa ela continua nas mesmas práticas. Deus fala uma vez, fala duas, fala três, está sempre falando.
E a pessoa, ela insiste em permanecer no erro. Ela insiste em permanecer no pecado. Ela insiste em praticar as mesmas coisas. Ela insiste em fazer aquilo que Deus já disse que não é para fazer. Em fazer aquilo que Deus já disse que é para parar. Em deixar aquilo que Deus já disse que é para deixar. Então, a pessoa, ela vai errando, vai errando, vai errando. E vai chegar uma hora que Deus vai silenciar. Deus vai silenciar na vida dessa pessoa, que é para ele ou ela entender que é necessário mudança, é necessário transformação, é necessário se arrepender verdadeiramente, é necessário ter posição de crente, é necessário ter conduta de crente, é necessário ter caráter de cristão, é necessário ter mudança de vida, porque Deus, ele não chamou ninguém para viver do mesmo jeito. Deus, ele não chamou ninguém para viver da mesma maneira. Quando Deus chamou a mim e a você, ele nos aceitou, ele nos chamou do jeito que a gente estava, mas ele nos chamou para uma mudança, ele nos chamou para uma transformação, ele nos chamou para viver uma vida de renúncia, para viver uma vida diferente. Então, muitas vezes, o crente, ele erra. Deus fala, Deus chama, Deus mostra, usa um, usa outro, e a pessoa, ela não quer mudança. A pessoa, ela continua do mesmo jeito, ela continua, acho que ela fica, a mente dela fica tão, como é que diz assim, cauterizada, assim. Então é que ela própria já começa a achar que ela não está errada coisa nenhuma, ela não está fazendo nada demais, e que ela não vai parar mesmo e acabou, e que ela está na igreja esse tempo todo, está com Cristo esse tempo todo, e tanto um fala, outro fala, mas nada, nunca aconteceu nada. Então eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, o que eu gosto, o que eu quero, mas você vai quebrar a cara uma hora, porque uma hora o Senhor vai silenciar, uma hora o Senhor, ele vai permitir situações na sua vida, que você vai olhar para o céu, você vai orar, você vai clamar, você vai gritar, mas Deus vai estar em silêncio. Deus, ele não vai responder, ele vai deixar você de mão, que é para você entender que é necessário mudar, que é para você entender que é necessário ter uma transformação de vida, é necessário se arrepender verdadeiramente e abandonar o pecado, é necessário você se posicionar e fazer o que ele manda, tomar posição e fazer aquilo que ele já disse que é para você fazer. Então nós vemos que Deus, ele muitas vezes vai silenciar para corrigir o crente. Não é porque ele rejeita, não é porque ele quer abandonar, mas é porque a própria pessoa, ela quer se afastar. A própria pessoa, com suas práticas, com suas atitudes, ela própria já se afastou. Então Deus larga de mão, ele silencia, que é para a pessoa então chegar uma hora que a pessoa vai entender que ela precisa de Deus, que ela precisa mudar, que ela precisa se arrepender verdadeiramente, que ela precisa ter uma mudança de vida, para que o Senhor então venha responder, venha cumprir o propósito que ele tem na vida dela, ou na vida dele. Amém? Então, que a gente venha entender que o Senhor, ele silencia, como eu falei desde o início, não é apenas para, como é que diz? Para dizer que está indiferente, não é para ser indiferente, não é para dizer que está lhe rejeitando, não é para dizer que lhe abandonou, que não quer mais você, que lhe rejeita na obra dele, ou que lhe rejeita na casa dele. Não, o silêncio de Deus é para tratar, o silêncio de Deus é para preparar, o silêncio de Deus é para corrigir, o silêncio de Deus é para que a gente venha se aproximar mais dele, é para que a gente venha entender que nós somos totalmente dependentes dele, é para que a gente venha entender que nós não podemos viver sem ele, e que sem ele nós não somos nada, sem ele nós não podemos nada, e sem ele nós não fazemos nada. E nós vamos ver também que Deus, ele fica em silêncio, mas a partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você para de se omitir na obra, a partir do momento que você toma a sua posição de crente, agora realmente eu vou me levantar. Chega de, como eu disse, chega de fazer as coisas de qualquer maneira, chega de fazer apenas para mostrar para os outros que eu estou fazendo. Quando você percebe que você agora
que tudo que você fez até agora não tem agradado ao Senhor, e você se posiciona: Senhor, agora eu quero te servir verdadeiramente. Senhor, agora eu quero te servir com sinceridade. Senhor, agora eu vou te adorar como verdadeira adoradora, porque o Senhor é meu Deus. O Senhor é o Deus em que eu confio. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me livra. O Senhor vai estar em primeiro lugar na minha vida de agora em diante. E você se posiciona, e você começa a fazer aquilo que Deus mandou, e você começa a obedecer ao Senhor, e você começa a agradar ao Senhor, e você abandona os seus pecados, e você abandona a sua omissão, e você agora decide de uma vez por todas fazer aquilo que Deus te ordena, e andar como Deus te ordena, e andar da forma que agrada a Ele. Então Ele vai cessar o silêncio na tua vida, e você vai ver que coisas grandes Ele fará, e você verá que verdadeiramente Ele nunca te abandonou, Ele nunca te rejeitou, e que Ele nunca desistiu de você. E quando você tomar posição, o Senhor Ele vai estar de braços abertos para te abraçar, para te abençoar, e para mostrar para você que você é filho amado, que você é filha amada, e que Ele nunca, jamais te abandonou, te rejeitou. Então, nós vamos ver que no Salmos 18:34, o salmista vai falar que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito oprimido. Então, muitas vezes, o que está faltando em mim e em você é nos quebrantar mais na presença do Senhor, é nos arrepender daquilo que a gente, daquelas práticas que Deus já disse que é para a gente largar, é nos arrepender de todas as vezes que a gente se omitiu de fazer a obra como Ele queria, é nos arrepender de todas as vezes que a gente deixou que a decepção, que o desprezo, que a dor, que os problemas roubassem a nossa adoração. É a gente saber que a partir do momento que a gente diz, que a gente se posiciona e diz: a partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu vou adorar o Senhor com todo o meu ser. A partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu quero fazer a obra do Senhor cada dia mais. Eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor. Então, a partir desse momento, você se rasga, você se quebranta diante do Senhor, você reconhece a sua pequenez diante do Senhor, reconhece que você não é nada, que nós não somos nada diante dele, que Ele é grandão, que Ele é imenso, nós somos pequenos. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, e que Ele é tudo, e que sem Ele nós não podemos, não fazemos e não temos nada, então nós nos quebrantamos e nós oramos com sinceridade e nos posicionamos, nos colocamos na posição para agradar o Senhor. Com certeza o Senhor, Ele vai estar perto de nós outra vez, Ele vai nos honrar outra vez, Ele vai nos mostrar coisas grandes, Ele vai agir na minha e na sua vida. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. E eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, né? Eu peço aos irmãos que coloquem a mão no coração, fechem os olhos, amém?